meus amigos de todo o Brasil. Estamos com mais um programa Papo Reto Sem Mimimi. A cada semana aqui na Rede Brasil de Televisão, a nossa audiência vai aumentando. E justamente pela qualidade dos nossos convidados, o conteúdo que é de muita importância para a população brasileira. Eu estou mais uma vez aqui e agora efetivamente acompanhando e fazendo comigo a entrevista dos nossos convidados, o jovem, o Vitor Marques, que é advogado, trabalha hoje na minha equipe, faz coordenação política e a parte de assessoria jurídica. E, logicamente, o Vitor passará a estar nos nossos programas, acrescentando conteúdo, ajudando e, logicamente, engrandecendo o nosso programa. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Especial pela consideração, pela amizade, e ela que é uma guerreira. Eu tenho acompanhado nesses últimos 2 anos a luta que ela faz não em prol da empresa, em prol do empresário, ela faz em prol do Brasil, ela faz em prol do trabalho, ela faz em prol do emprego. Foi uma das pessoas que mais se mobilizou para a vitória da desoneração da folha de pagamentos para o ano de 2021. Ela é presidente da CONTIC, da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, e também presidente da FENINFRA, a Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática. Minha amiga, nossa amiga, Vivian Melo Suruagi. Tudo bem, Vivian? Uma boa noite para você. É uma grande satisfação que você esteja novamente conosco. E cumprimentando mesmo, de verdade. O nosso programa não é papo reto mesmo. E eu vejo a sua forma de atuação, que é muito difícil de conhecer igual. E representa núcleos empresariais, mas tem a credibilidade e o respeito com os sindicatos de trabalhadores. Você consegue estar com a grande massa empresarial e com verdadeiramente colchão de fábrica. Boa noite, Vivian. A satisfação ter você no Papo Reto. Senador Major Olímpio, muito boa noite. Eu lhe agradeço a oportunidade. É uma honra estar com você novamente. Você que é um lutador por todas as causas de desenvolvimento do país. Você que se emociona e vai atrás de todos os assuntos em que acredita realmente. Nós travamos algumas batalhas juntas e eu sempre lhe vi à frente, gerando grande confiança tanto da classe dos trabalhadores quanto das empresas. Eu lhe agradeço muito a oportunidade de nós conversarmos novamente. Vitor Marques, o primeiro tema nosso desse papo reto aí é o 5G. Você, como o cidadão, dizendo hoje para o cidadão em casa, muita gente já ouviu, já leu, né? E daí ainda está se perguntando, né? Como é que é isso? Vitor, o que a população quer saber da Vivian sobre o 5G? Doutora, boa noite, é um prazer estar aqui com a senhora. Muito se fala sobre o 5G, que seria uma nova fase da Revolução Industrial, que seria uma verdadeira revolução tecnológica, que existiria o antes e o depois do 5G. Para a população entender o que aconteceria se, por exemplo, não fosse implementado o 5G no Brasil e no resto do mundo, nós ficaríamos muito para trás. O que realmente significa o 5G para o Brasil? Doutor Vitor, é muito bom poder falar com você, né? Você que entende juridicamente e tecnicamente de diversas posições que nós temos defendido também. Veja, o 5G é um sistema, é uma tecnologia que funciona através de ondas de rádio, porém com altíssima velocidade e baixa latência.
Ou seja, eu estou falando de nós passarmos de 50 milissegundos para 1 milissegundo, você atingir um ponto a outro com a tua informação. E a velocidade é 50 vezes, em média, maior do que o nosso 4G. Nós temos diversas vantagens com relação ao 5G. Nós poderemos ter a realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, robótica, internet das coisas. Esses nomes eles são um pouco complexos, mas eles abrem um mundo de possibilidades e de negócios para o Brasil e para o mundo, não é? Nós estaremos entrando na prática, na quarta revolução industrial. Nós vamos ser muito mais competitivos, nós vamos poder ter a globalização, nós precisamos ser, como os países desenvolvidos, líderes em robótica, em manufatura de alta precisão, em IoT, Big Data, em computação nas nuvens. Nós necessitamos atingir os países que já entraram no 5G, como a Arábia Saudita, a Coreia, Canadá, China, Estados Unidos, a Holanda, a Alemanha, são diversos países, Reino Unido, até Trinidad e Tobago. Para você ver, a China já está com 700 mil antenas em 5G e aproximadamente 180 milhões de usuários. Isso é um pulo de negócios muito forte. A McKinsey ela estimou que até 2025, em torno de 11 trilhões de dólares serão gerados em novos negócios. 11 trilhões de dólares no mundo. Nós vamos ter 2 bilhões de usuários de internet entrando até 2030 nesse mundo online. E no Brasil, há uma estimativa de geração de negócio até 2030 também de em torno de 1,2 trilhões de dólares. Então, você veja a grande criação de mão de obra. Nós estamos prevendo a necessidade rápida de até 1,5 milhão de novos postos de trabalho. E nós, dentro da FENINFRA, já estamos qualificando em torno de 600 mil, 620 mil trabalhadores para enfrentar o 5G. Num cenário de quantos trabalhadores novos, ô Vivian? Senador, nós estamos prevendo 1,5 milhão de novos empregos para o 5G devido a esses novos negócios. 1,5 milhão nessa situação de desemprego, de 14% de desemprego que nós estamos enfrentando no país. Não é? E estamos já treinando aproximadamente 600 mil, 620 mil trabalhadores para fazer frente ao ataque direto ao 5G. Não é? E nós, vamos dizer, onde nós vamos utilizar? A população pergunta muito. Em que nós vamos utilizar o 5G? Será que não é uma coisa muito sofisticada? Não é, não. Eu afirmo, vai ser para o nosso dia a dia. Por exemplo, de termos práticos, em algumas utilizações, nós vamos poder ter uma redução média do consumo de energia de até 90%. Filme que está todo mundo tendo que ficar em home office em determinadas situações, nós vamos poder baixar filmes em 3 segundos, nós vamos ver drones entregando encomendas com velocidade em qualquer parte do país, nós vamos ter cidades inteligentes, isso é muito importante, porque essa interconexão de ambulância com polícia, com corpo de bombeiros, vai gerar mais segurança pública e o Major entende melhor do que ninguém sobre esta preocupação de segurança pública. Nós vamos poder ter controle de tráfego, nós vamos poder colocar sensores em postes em todas as cidades para fazer reconhecimento facial de criminoso. Nós vamos fazer cirurgia à distância. Imagine as ambulâncias com os prontuários automatizados, online, o médico à distância fazendo cirurgia. Eu me lembro de outra utilização também, por exemplo, carro sem motorista. Nós temos em torno de 1.200.000 mortes por ano devido a acidentes de carro. Com carro sem motorista, essa redução de mortes vai ser muito acentuada. Se prevê que nos Estados Unidos, até 2025, 10% da frota ela vai estar sem motorista.
Outra utilização é na área da agricultura, que foi uma grande frente de força do país, principalmente nessa época de pandemia. Nós vamos poder ter a colheitadeira inteligente, nós sabemos que as nossas fazendas elas têm longas distâncias, a locomoção é mais dificuldade, nós vamos poder, com os drones, fazer reconhecimento de erva daninhas, temperatura de gado. Então, as utilizações são imensas, nós vamos ter mais pessoas podendo se conectar ao mesmo tempo. O número de aparelhos conectados por área vai ser em torno de 100 vezes maior do que o atual. Então, é realmente uma revolução. Vitor, me diz uma coisa, olha, a gente fica ouvindo a Vivian, já dá vontade de ver isso implantado, né? A gente fica, olha, não são filmes de ficção, não é futurismo, é realidade que já está em muitos países consolidados. Ô Vitor, me diz uma coisa, né? A Vivian trabalha com isso, está dizendo para o povo brasileiro, é muito bom. Eu tenho conversado com o ministro Marcos Pontes, ele até tem pedido a ajuda, nós até fizemos um tuitaço, né, de apoio à ciência e tecnologia, nós estamos tentando derrubar aquele veto presidencial para não ter mais contingenciamento de recursos do fundo. Vitor, quais são os passos técnicos agora para que tenha o edital, para que o governo brasileiro certifique as empresas que vão participar? Como é que você vê os próximos passos disso agora? Porque a Vivian adoçou a boca do brasileiro agora, né? Está todo mundo imaginando essa interligação de polícia com ambulância, o drone entregando coisas para as pessoas, a segurança no tráfego. Quais são os passos jurídicos disso agora, Vitor? O Brasil realmente precisa, e depois dessas palavras da doutora Vivian, fica claro que é uma necessidade urgente, tem que ser prioridade zero a implementação do 5G, mas desde que seja feita da forma correta, né? Sem qualquer tipo de preconceito ideológico, sem qualquer tipo de amarramento para prejudicar ou beneficiar qualquer tipo de empresa. E agora está na fase de elaboração do edital do 5G, né, da implementação do 5G, que está sendo discutido no âmbito administrativo do governo federal. E até sobre isso, Vivian, qual que é o atual status, o que se discute na primeira minuta, ela precisa ser melhorada, o que não pode conter nesse edital, o que o setor está vendo sobre essa discussão no edital na Anatel? Veja, nós estamos muito satisfeitos que realmente a questão do 5G vai se tornar uma realidade e precisa se tornar uma realidade em breve. Tanto é verdade que o governo, através da Anatel e do Ministério das Comunicações, eles estão ultimando as discussões que precisam ser bastante profundas a respeito do edital do 5G. Por que bastante profundas? Nós defendemos que o edital, que o leilão, ele seja não arrecadatório, ou seja, em vez de nós pegarmos e darmos dinheiro para o governo, nós gostaríamos que o dinheiro arrecadado, o valor arrecadado pelas frequências, ele revertesse para serviços, obras, infraestrutura de telecomunicações. Nós precisamos conectar definitivamente todo o Brasil, nós precisamos conectar as regiões limítrofes, nós precisamos conectar a zona rural, nós precisamos conectar as residências e as regiões com baixo poder aquisitivo. Então, a palavra correta é conexão. Vamos nessa direção. Bom, na segunda-feira passada, ficou pronto o relatório na Anatel, através do conselheiro Baigorre, do 5G. E ele foi submetido a uma reunião na semana seguinte para ser analisado por todos os conselheiros da Anatel. Na sexta-feira, 3 dias antes, saiu uma portaria, 1924, colocando mais exigências em relação ao 5G.
Algumas destas exigências não estão sendo compreendidas ou não estão devidamente detalhadas para que nós possamos orçar. Então, é muito importante que haja uma discussão, uma explanação mais detalhada a esse respeito. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o rede privativa. Agora, na portaria 1924, foi colocada a necessidade de ter uma rede privativa do governo para atendimento para atividades de segurança pública, defesa, serviços de socorro e outras atividades, resposta a desastre, né? São obrigações do Estado, atribuições do Estado, e nós vamos ter que conectar. Existem diversas dúvidas, por exemplo, já tem construídas no Brasil outras redes e nós achamos que talvez haja uma certa redundância. E nós não negamos que é importante o governo ter uma rede privativa própria, mas será necessário, com as redes que nós temos, construir uma nova rede? Porque se nós estamos preocupados com segurança cibernética e proteção de dados, a criptografia de ponta a ponta ou utilização de software é muito mais eficiente do que você construir toda uma rede nova que, segundo estimativas, ela vai em torno de 3 bilhões de reais a mais. Foi pedido também uma rede subfluvial, né, de 13 mil quilômetros. Nós estamos indefinidos de quanto é essa rede, por onde vai passar. Isso aí faz parte de um programa já existente, o Programa Paz, que tinha outras fontes de financiamento. Como é que vai ficar a questão de interferência com os organismos de meio ambiente? Essa preocupação toda é também para não impactar os prazos do 5G. Né? Nós vamos ter que conectar 1.600 cidades do Nordeste, nós vamos ter que conectar 48 mil quilômetros aproximadamente de rodovias federais. Inicialmente, está dito no texto que serão algumas BRs, rodovias federais. Mas quais são finalmente, as definitivas para que nós possamos fazer esse orçamento? Também tem uma questão de migração de canais da banda C para a banda KU, que, além de atrasar a implantação do 5G, nós julgamos totalmente desnecessária, porque nós podemos fazer a mitigação desses sinais de emissoras para não haver interferência. No edital está dizendo que em 300 dias, após a publicação no Diário Oficial, nós temos que estar com essa migração feita. E sabe-se certamente que isto não vai acontecer. Por último, eu falo sobre a questão da obrigação da rede stand-alone, como se chama, o Release 16, que é uma tecnologia que não foi ainda totalmente desenvolvida em nenhum país, está em caráter experimental, que aumenta um custo em mais de 3 vezes, retarda violentamente o prazo da implantação da rede. Inclusive, houve alguns comentários dizendo assim: o governo quer que seja entregue para a população uma Ferrari, e não um Fusquinha. E nós queremos também que seja entregue a uma Ferrari, mas não adianta agora nós entregarmos uma Ferrari para uma criança de 5 anos, que ela mal consegue andar de bicicleta. Então, nós temos que ver a segurança desta rede, como ela se comporta, o custo, o desenvolvimento tecnológico dela e a necessidade da população. É isso que a população quer, é isso que a população precisa, é isso que nós vamos ter para dar mais eficiência e conectividade? Então, para resumir, desculpa eu me alongar, o que nós estamos precisando? Discutir mais este edital, e o governo está muito aberto, o ministro Fábio Faria, ele está aberto a esta discussão, inclusive o senador Major Olímpio, seria importante, se pudesse, entrar em contato com o ministro Fábio Faria. Ele está acertadamente no exterior, fazendo visitas a países que têm o desenvolvimento da tecnologia 5G, como a China, Japão, Coreia do Sul, a Finlândia e a Suécia.
e trazer as novidades e um convencimento maior na cabeça para que nós possamos finalizar um leilão que seja não arrecadatório, que seja rápido, que nós consigamos implementar o 5G velozmente a valores corretos e necessários. Sabe tudo, né, gente? Nós vamos para um rápido intervalo. E é rapidinho mesmo, que nós temos muita coisa para aprender com a Vivian Surojai nesse programa que está sendo maravilhoso. Um abraço e já voltamos num minuto. Estamos aqui hoje no Papo Reto Sem Mimimi. Estou aqui com o Vitor Marques, recebendo a Vivian Surojai. Nesse primeiro bloco, ela contextualizou a necessidade, a urgência de termos a tecnologia 5G no Brasil. Ela mesma que foi quem fez a propositura que nós acabamos apresentando para ter uma comissão de acompanhamento do Senado da República. O presidente Rodrigo Pacheco já está fazendo a designação dos senadores e nós estaremos, junto com a Vivian, junto com outras pessoas, estudiosos das academias, a parte empresarial, todo mundo que está. E olha, Vivian, o Fábio Faria é um amigo e, logicamente, nós vamos estar juntos com ele na coordenação disso, com o Marcos Pontes, pela eventual liberação de necessidade de fundos. Mas eu não posso perder a oportunidade, né, Vitor? Nós conversávamos sobre uma situação que nós estamos vivenciando no nosso país nesse momento. Uma quebradeira de empresas, a Vivian com 17 segmentos aí lutaram e conseguiram manter milhares de empresas e possivelmente mais de 6,5 milhões de postos de trabalho, com a desoneração da folha para 21. Está em andamento, tem até uma judicialização do governo, aí, mas não vamos pensar nas coisas ruins agora, não. Nós estamos aqui hoje para coisas que possam, para saídas. E a situação está tão difícil que existe aí uma grande necessidade, que é a necessidade do parcelamento débitos trabalhistas consolidados para que as empresas consigam pagar os seus débitos trabalhistas. Aqui não vamos entrar agora numa questão da existência ou até de uma justiça especializada, cara, como é a Justiça do Trabalho. Então, Vivian, Vitor, o que a esquerda e partidos que têm o seu viés ligado ao sindicalismo, às tais classes trabalhadoras, mas que eu digo, olha, trabalhador, desde aquele que está no chão de fábrica até o proprietário da empresa, como é o caso da Vivian. Todos são trabalhadores. A Vivian, eu vejo, ela trabalha 18 horas por dia, né? Então, quando se fala que seria uma penalização, qual é a visão que você tem disso, Vivian? Eu tenho defendido isso, tenho tomado algumas bordoadas com relação a isso, mas eu estou vendo que nós não temos uma outra alternativa. Ou faz isso, ou o trabalhador que tenha até uma pretensão resolvida pela justiça, ele simplesmente não vai receber, porque se quebrar a empresa, não tiver nenhum ativo da empresa, não há o que receber. Como é que você está vendo esse momento? Senador, foi importante essa sua introdução, principalmente no nosso setor de tecnologia da informação, comunicação e telecomunicações, onde nós englobamos em torno de 137 mil empresas e mais de 2.200.000 trabalhadores que trabalham nessas empresas. Ou seja, nós somos intensivos em mão de obra, o nosso setor teve uma importância evidenciada nessa época de pandemia, com os filhos em aula online, consultas médicas à distância, nós mantivemos
nosso pessoal trabalhando sem parar nas ruas, nas residências, nos escritórios, não é? E estamos sem parar, continuamos trabalhando dioturnamente, é claro, com os trabalhadores devidamente protegidos e protegendo a população. E estamos, como eu lhe falei no trecho anterior, preocupados em formar, em qualificar, em treinar nossa mão de obra para uma nova etapa. Porém, nós temos que nos lembrar que, e nós nos lembramos certamente todos os dias, que o país ainda está vivendo os efeitos da pandemia. Nós ainda estamos com taxas altas de contaminação, né? E as empresas estão com os prejuízos imensos e sem recursos para sequer fazer investimentos, procurando sobreviver para conseguir tocar a empresa. Num mundo de desemprego alto, e o Brasil não fica atrás, um aumento de falências de dezembro para janeiro em torno de 5,7% e um aumento de recuperação judicial no mesmo período de dezembro para janeiro, agora de 30%. Né? Então, nós temos que encontrar caminhos. É urgente a necessidade da recuperação da economia, é clara a falta desesperada de dinheiro e nós precisamos ter algumas soluções. Nós vemos, ao mesmo tempo, que o governo federal investiu bastante dinheiro, ele está sobrecarregado financeiramente, existem diversas discussões a respeito de estourar o teto de gasto. Qual é a solução disso aí? Nós temos algumas soluções, e uma delas, considerando que as empresas estão sem dinheiro, considerando que nós tivemos em torno de 2 bilhões não pagos de rescisões trabalhistas, imagina se as empresas irão pagar ações trabalhistas transitadas e julgados, é que nós estamos defendendo a ideia de um prazo para pagamento das ações trabalhistas transitadas em julgados, um parcelamento destes pagamentos. Nós vemos no Brasil que nós temos 98% das ações trabalhistas do mundo e somente 3% da população, representamos a população mundial. Ou seja, o Brasil tem um mínimo de população no contexto mundial e um máximo de ações trabalhistas. Isso aí foi falado pelo ministro Roberto Barroso. E existe um incentivo muito forte à questão das ações trabalhistas. Então, nós tivemos 30 bilhões de reais pagos em 2018 de ações trabalhistas pelas empresas, 30 bilhões pagos em 2019, 45 bilhões de reais com impostos pagos em 2020. As ações trabalhistas devido à Covid também explodiram e as demissões, infelizmente, aconteceram por causa desses prejuízos que as empresas estão enfrentando. Eu gosto muito de números. Nós temos 1 trilhão de pedidos de ações trabalhistas desde 2014, 1 trilhão. Quem é que vai para frente numa situação desse tipo? Então, o que nós estamos advogando efetivamente é que as ações trabalhistas transitadas em julgado até 18 meses após o término da pandemia, elas possam ser parceladas em 60 vezes, corrigidas pelo INPC ou algum índice que traga justiça a essa correção trabalhista e não aquele índice que nós tínhamos de 1% ao mês, que dá 12% ao ano, que é um incentivo realmente à entrada de ação trabalhista, e que o valor desta parcela mínima do pagamento da ação trabalhista seja de um salário mínimo. Este valor é muito melhor do que aqueles auxílios emergenciais de R$600 que migraram para R$300 e provavelmente irão para R$200. É muito melhor para o trabalhador ele ter certeza de que vai receber, mesmo que parceladamente, do que ter certeza de que não vai ter o alimento e não vai receber nada. Vitor, você acha que
Nós temos aí pertinência constitucional, é constitucional a mudança legislativa, que nós temos aí 2 projetos de parlamentares que atendem esse pleito de parcelamento dentro do campo jurídico. Como é que você vê isso? É totalmente legal e constitucional, e mais do que isso, é uma medida necessária para o Brasil retomar a atividade econômica, para nós conseguirmos voltar ao que era antes da pandemia. Nós estamos numa situação que a nossa geração nunca tinha vivido antes. O mundo inteiro parou por causa da pandemia. E para nós retomarmos a atividade econômica, voltarmos a ter uma situação econômica melhor, é necessário uma união, a união entre todos os atores envolvidos no mercado econômico. É necessário que os trabalhadores entendam que vão precisar abrir mão de um pouco, os empresários da mesma forma e o governo também. Então, mais do que nunca, é o momento de união. Só com união entre os trabalhadores, os empresários, o governo federal e os governos estaduais e municipais, nós vamos conseguir sair dessa crise econômica e melhorar o cenário econômico para o Brasil. Então, é uma medida legal, é uma medida constitucional e é uma medida de extrema necessidade para esse momento que estamos vivendo. Então, a doutora Vivian passou um panorama perfeito da situação econômica e deixou claro, resta cristalino, que precisa ser feita alguma medida nesse sentido. O Congresso precisa tomar a iniciativa, precisa aprovar esse projeto o quanto antes para passar segurança jurídica para as empresas e para os trabalhadores, Major. Olha, Vivian, eu conversaria por horas aqui com você, aqui com a companhia do Vitor, mas em televisão o tempo voa realmente. Eu quero te deixar para a sua consideração final e já o teu compromisso de estar novamente com a gente aqui no Papo Reto, que você é didática, você falou que gosta de número, mas você esclarece realmente a população que está nos assistindo. Então, aqui é sua casa, também aqui no Congresso, você sabe que a sua luta, a luta para a melhoria do Brasil e do povo brasileiro, do trabalho, do emprego, nós estamos mais do que juntos. Muito obrigado da sua participação. Uma verdadeira aula, doutora Vivian. Senador e doutor Vitor, eu agradeço muito esta oportunidade, né? Nós certamente conseguiremos ter certeza nestas lutas e em outras lutas que no futuro aparecerão. Eu tenho convicção que agora, após a eleição da Câmara e do Senado, das presidências, nós vamos ter um desenvolvimento de novas medidas, vamos trabalhar juntos para conseguir o melhor para o país. Muito obrigado e uma excelente semana. Obrigada. É isso aí, minha gente. Estarei com vocês novamente no próximo domingo aqui na Rede Brasil de Televisão, porque aqui o papo é reto, sem mimimi. Boa noite, Brasil!